Olá, quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A sua aula de hoje é com a tia Márcia. Olha só que legal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. Esse assunto está lá no seu livro, entre as páginas 188 e 189. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e depois vocês vão fazer a leitura desse texto. E também vão fazer a atividade da página 189, tá certo? Também vamos ter atividade para casa. Anote aí. A nossa atividade de casa de hoje vai ser exatamente a da página 189 e das fichas de atividades nas páginas 115 e 116. Vamos à nossa aula? Quem lembra de uma das primeiras aulas de histórias que eu dei para vocês logo no início do ano? Lembraram? Nessa aula especificamente, eu falei sobre o valor histórico de alguns objetos. Para essa aula, eu levei alguns objetos que eram importantes para mim, para contar a minha história, alguns objetos que ajudam a contar a história do Brasil, e também vocês puderam levar objetos importantes para vocês, que ajudam a contar a história de vocês. Estão lembrados? Por exemplo, essa nota aqui é uma nota muito antiga e foi o dinheiro vigente aqui no nosso país. Essa figura, esse personagem que está aí, foi um dos presidentes do Brasil, Getúlio Vargas. Nessa época, não era nem República Federativa do Brasil, era República dos Estados Unidos do Brasil. E pela deteriorização, você já vê que ela é bem antiga. E ela remete a diversos fatos históricos, tipo a ditadura militar. Né? Bom, avançando um pouquinho, a gente vai falar exatamente da importância desses objetos para a nossa história. Então, eu pergunto a vocês, o que é um patrimônio histórico? Vocês sabem o que é? O que é um patrimônio? Patrimônio é um bem, algo valioso para nós ou para a humanidade ou para qualquer pessoa. Algo que tenha muito valor, valor histórico, um valor sentimental, um valor cultural também, tá? Um patrimônio histórico é algo que ajuda a contar a história da humanidade, que tem uma relevância fundamental nesse processo evolutivo do ser humano. Esse patrimônio, ele pode ser material, quando ele é algo palpável, algo que você pode ver ou pegar, algo construído pelo homem. Ou então, pode ser um patrimônio imaterial, por exemplo, a cultura, a música, a dança. Todos esses fazem parte da história da humanidade e da nossa história. Tipo, a nossa cidade. Um patrimônio histórico, cultural e imaterial são as cantigas entoadas pelas destaladeiras de fumo da nossa região. Essas cantigas eram entoadas por ela, eram cantadas por ela no momento que elas estavam ali trabalhando, destalando o fumo. E esse registro histórico ficou até hoje. A nossa cidade já avançou bastante, não depende tanto da cultura do fumo, mas as cantigas das estaladeiras ainda permanecem em meio à nossa cultura. Outra coisa também, um patrimônio material, é a igreja que fica lá no centro, uma igreja amarela, Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa igreja foi construída em homenagem à esposa de Manuel André, que foi o fundador de Arapiraca. Quando ela faleceu, então, ele fez o túmulo dela do lado direito da casa dele, que era ali próximo ao Riacho Seco, e depois construiu a igreja em sua homenagem. Esse é um patrimônio material da nossa história. Mas vamos além. Então, quem é que decide o que é um patrimônio histórico?
depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou boa parte dos patrimônios históricos da humanidade e muitos seres humanos também, surgiu a ONU, Organização Nacional das Nações Unidas. Essa organização junta vários países com um objetivo só: proteger a humanidade, proteger o patrimônio histórico e também preservar e passar adiante a todas as gerações. Como a gente viu no livro 1, existem várias organizações que se dedicam a determinados tipos de cuidado. Tem a Unesco, né? Dentre outras, tem a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e assim vai. Diversas siglas a gente viu que tem um objetivo de proteção ou de se juntar para proteger alguma coisa. Então, a ONU criou, em 1962, a Convenção do Patrimônio Mundial. E com o objetivo de proteger justamente esses bens materiais. Tipo, a Muralha da China é um patrimônio histórico mundial que ajuda a contar uma história de 5.000 anos, dentre outros, espalhados por todo o planeta Terra. Porque existem também aqueles que são patrimônios naturais, ou seja, que fazem parte da natureza e que também precisam de proteção para não ser devastado, que tem gravado em si parte da história da humanidade. Tipo, pinturas rupestres em caverna. Elas precisam de proteção, porque é um patrimônio que ajuda a contar a história do ser humano lá no seu início, quando a linguagem que eles tinham era gravar na caverna a sua rotina, o seu dia a dia, né? E isso é de fundamental importância para contar a história da humanidade. Portanto, meus amiguinhos, espero que tenham ficado claro o que é um patrimônio histórico. Para vocês, o que é um patrimônio, leiam um texto, façam atividade, resistam e mandem para a professora, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês em mais uma aula. Tchau, tchau!